Olá, alunos do curso de Direito da Faculdade SMG. Professor Gustavo, disciplina de Economia e Cenários Globalizados. Saúdo vocês com bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando vocês estarão visualizando esse vídeo, ok? Primeiramente, para a gente retomar o conteúdo, interessante nós falarmos aí brevemente que na aula passada nós vimos o que é o mercado e como o mercado se estrutura, seja por monopólio, monopsônio, concorrência, entre outras formas. Vimos também como que esse mercado ele pode ser protegido pelo poder público. Como o poder público pode evitar aí, concorrência desleal, ou como pode evitar monopólios inadequados. Beleza? Certo? Até aí. Na aula de hoje, então, complementando o estudo do mercado, pessoal, nós vamos analisar como o mercado funciona. O mercado ele funciona graças a duas forças que fazem com que ele gire: a demanda e a oferta. A relação entre essas duas forças faz com que o mercado gire, tentando chegar em um equilíbrio, tá? A relação entre essas duas forças pode nos trazer três espécies de funcionamento do mercado: um mercado de equilíbrio, um mercado de excesso de oferta e um mercado de excesso de demanda. Nós vamos analisar aí quais são as forças, como é que elas funcionam, para depois nós conseguirmos entender aí esses três tipos aí de situações que eu acabei de mencionar para os senhores, certo? Primeiramente, então, nós vamos ver a oferta. A oferta, ela se traduz na quantidade pela qual um determinado vendedor, produtor, fornecedor de algum produto tem interesse ou tem possibilidade de colocá-lo no mercado para ser vendido em um determinado período de tempo. Então, a oferta nada mais é do que colocar à venda, ok? É o intuito do vendedor, do fornecedor, do produtor, do trabalhador de colocar à venda e ofertar aí o que ele tem para oferecer ao mercado, o que ele tem para vender. Beleza? Nós temos aí então a quantidade ofertada. A quantidade ofertada é a quantidade numérica desse produto, desse bem que está sendo ofertado no mercado. Beleza? Até aí, tudo certo? Vamos em frente então. A quantidade ofertada, pessoal, ela sofre influência principalmente do preço do produto. Tá ok? O preço do produto ele pode nos gerar algumas situações. A principal dela é o impacto na quantidade ofertada, que possui uma relação direta para com o preço. Se todas as outras situações estiverem normais. Quais situações que eu quero dizer? O custo da produção, o custo da mão de obra, dos produtos, ok? E a quantidade demandada. Então, nós temos aí uma relação direta entre preço e quantidade ofertada. O que seria essa quantidade direta, pessoal? O preço subindo, os produtores vão ficar mais interessados em vender. Por quê? Porque os produtores querem ter lucro. Lembrando aí que o custo dessa produção vai se manter estável e a quantidade demandada também vai se manter estável. Então, nós vamos ter um aumento do preço, nós vamos ter um incentivo maior para que essas pessoas vendam, para que elas coloquem seus serviços à disposição. Dessa forma, então, nós temos que a quantidade ofertada ela aumenta. Por isso que nós falamos que ela é diretamente proporcional ao aumento do preço. Pegando um exemplo, vamos considerar aí que dentro do preço de R$1, ok? O produtor resolva ofertar 10 batatas. É um exemplo simples, tá? Não sei se no mercado está expresso ou não, mas vai ser o nosso exemplo. Então, a R$1, esse produtor ele oferece 10 batatas. Aí,
nós temos um mercado que faz com que esse preço suba para 1,50. Em vez de ele oferecer 10 batatas, ele vai oferecer 20 ao preço de 1,50. Por quê? Porque o preço subiu, mas o custo e a quantidade demandada mantiveram-se inalterados. Então, esse preço é interessante para ele ter cada vez mais lucro. Então, ele pode ofertar uma quantidade maior, que ele vai ter uma quantidade maior de lucro. Beleza, pessoal? Um outro fator aí que altera a quantidade ofertada pelos vendedores, pelos fornecedores, é a questão da diminuição ou do aumento do custo da produção. Beleza? Então, se para gerar as minhas 10 batatas eu preciso contratar mais empregados, eu vou ter um aumento do meu custo de produção, porque eu vou estar remunerando mais, então eu vou estar deixando de gastar dinheiro. Tendo esse aumento no meu custo da produção, tendo aumento de mão de obra, de gastos para com a mão de obra, para que essa batata seja plantada e colhida, por exemplo, mesmo dentro desse 1,50, que eu tenho o intuito de vender 20 batatas, eu não vou mais ter o intuito de vender 20, mas sim de vender 15. Então veja aí que a alteração do custo de produção, certo? Seja na mão de obra, seja na terra, né? No caso aí de repente ter aumentado ou diminuído o custo de um insumo, ou ter surgido aí uma tecnologia que torne a produção mais rápida, né? Diminua o custo dessa produção, então eles vão alterar de forma indireta a quantidade demandada. Aumentando o custo, eu diminuo a quantidade demandada. Diminuindo o custo, eu aumento a quantidade demandada. Perdão pessoal, não é demandada, é a quantidade ofertada. Então nós vamos ter aí, retificando, um aumento do custo de produção, nós vamos ter uma diminuição da quantidade ofertada. Tendo então uma diminuição do custo, nós vamos ter um aumento da quantidade ofertada. Beleza? Então, esses são os fatores que principalmente influenciam a primeira força, que é a oferta. A segunda força que nós vamos analisar é a demanda. A demanda é o que, pessoal? É a quantidade pela qual os consumidores estão buscando no mercado. É aquilo que os consumidores querem comprar. Então, daquilo que os fornecedores colocam no mercado, eu tenho o interesse de comprar. Tá ok? Então, nada mais é do que a minha procura. É aquilo que eu estou disposto a comprar ou aquilo que eu posso comprar, analisando sempre de forma racional, que eu não vou me endividar de forma não inteligente. Então, nós temos aí alguns fatores que levam dentro da quantidade demandada, tá? Assim como na oferta, nós vamos analisar um por um, tá? O primeiro desses fatores a serem analisados é o preço do produto. Novamente, tá? Nós vamos começar analisando pelo preço. Aqui, dentro da demanda, eu tenho uma situação inversa, uma situação inversamente proporcional. Quanto mais alto o preço, menos eu quero comprar. Por quê? Porque eu sei que aquilo lá vai ser muito custoso para mim, né? Então, eu vou ter um interesse cada vez menor de comprar um determinado produto. Então, a minha quantidade demandada vai diminuir. Então, vamos lá. Se, retornando ao nosso exemplo de batatas, tá? Com o preço de R$1, eu tinha o interesse de comprar 10 batatas. Com o preço dessas batatas subindo para 1,50, eu não vou ter mais o intuito ou o interesse de comprar essas 10 batatas. Eu vou comprar 5 batatas agora. Então vejam, por quê? Porque esse custo de 1,50 me tornou custoso e causa um problema na minha renda dentro daquilo que eu posso estar comprando.
ok? Aqui também nós estamos apenas analisando a variação de quantidade pelo preço. Todos os outros fatores que nós vamos analisar estarão estáveis. Quantidade ofertada, custo, renda, entre outras situações. Ok? Beleza? Prosseguindo então, dentro da análise da demanda, nós temos que analisar outra coisa que impacta principalmente na quantidade demandada, pessoal. Que é o quê? Que é a relação da demanda, da quantidade demandada, quanto ao fator renda do consumidor. Ok? Por quê? Porque a renda do consumidor ela pode aumentar e ela pode diminuir. Tudo depende da situação financeira, principalmente do trabalho. Se essa pessoa recebeu uma bonificação, uma promoção no trabalho, a renda dela aumentou. De repente ela tinha 2, 3 empregos, e ela perdeu um deles, a renda dela diminuiu. Dentro dessa questão, pessoal, da demanda relacionado à renda do consumidor, à renda da família que está querendo comprar, está querendo demandar, está procurando o bem no mercado, nós vamos ter que analisar duas situações bem importantes, tá? Se esse bem que está sendo procurado, que está sendo demandado, se ele é um bem normal ou um bem inferior, tá? Bem normal, ele é tido como um bem que a pessoa busca cada vez que a sua renda aumenta, ela aumenta o consumo desse bem normal, ok? O que seria um bem normal aqui? A minha renda aumentou, então eu vou aumentar o meu consumo de picanha ou de filé mignon, por exemplo, carnes de primeira, tá? Ou eu vou começar a consumir aí uma cerveja artesanal, que é mais cara, tá? Isso seria um bem normal. É um bem que tem uma relação de quantidade demandada direta com o aumento ou com a diminuição da renda. Da mesma forma, a minha renda diminui, né? Acabei perdendo um trabalho que eu tinha, acabei perdendo dinheiro, eu vou parar de consumir, eu vou diminuir o meu consumo de filé, vou diminuir o meu consumo de picanha, vou diminuir o meu consumo de cerveja artesanal. Beleza? Nós temos ainda os bens inferiores, tá? Que são aqueles bens que o consumo é inversamente proporcional à renda do consumidor. Por que ele é chamado de bem inferior? Que é aquele bem que a gente acaba consumindo quando a renda está mais curta, ok? Então, no meu exemplo ali, minha renda subiu, eu comecei a consumir mais do meu bem normal, mais da minha picanha, mais do meu filé. Então eu vou consumir menos, que seria um bem inferior para mim, ovo, peito de frango, né? Eu comecei a tomar uma cerveja artesanal, eu vou começar a beber menos, de repente uma cerveja de baixa qualidade, beleza? Aqui então nós temos uma relação inversa. A renda do trabalhador, do consumidor, ela sobe, o consumo de bens inferiores diminui, tá? Por quê? Porque são bens de menor importância. Bens de menor importância, a renda subindo, vamos parar de gastar com eles e vamos começar a gastar com os bens normais. Tranquilo? Tudo certo? Vamos passar então para a próxima situação em que pode impactar a demanda. Só recapitulando ali a questão dos bens normais e dos bens inferiores, tá? Os outros fatores se mantêm estáveis. Então, o preço se manteve estável e os outros fatores também se mantiveram estáveis. Uma outra situação que nós temos que analisar quando nós falamos da demanda, pessoal,
é a relação do preço, da quantidade demandada, quando nós estamos falando do preço de outros produtos, ok? Então, nós temos que analisar aí a relação do nosso produto inicial com outros produtos que existem no mercado. Então, nós temos que analisar aí se esse produto é um produto substituto ou substituível, ou se ele é um bem complementar. Tá? Bem substituto, como o próprio nome já diz, é um bem que ele vai substituir aquele meu bem inicial. Tá? Então, tendo uma ideia aí, vamos analisar o mercado de Coca-Cola e de Pepsi. Tá? Nós temos os dois no mesmo preço, os dois com uma determinada quantidade de demanda. Tá ok? Quando o preço da Coca-Cola sobe, o que vai acontecer com a quantidade demandada de Coca-Cola que nós já vimos? Vai diminuir. Tá? Relação preço-quantidade demandada é inversa. Então, a Coca-Cola subiu o preço, sua quantidade demandada diminuiu. Então, o pessoal que consumia Coca-Cola, que diminuiu o seu consumo, que diminuiu a demanda da Coca-Cola, ela vai começar a demandar a Pepsi. Por quê? Porque a Pepsi vai estar mais barata, vai ser menos custoso. Então, nós vamos ter um aumento da quantidade demandada da Pepsi, tá? Tendo aí o preço da Pepsi inalterado, ok? Então, aumentando o preço de um produto X, aumenta-se a quantidade demandada do produto Y, que seja substituto, tá? Que eu possa substituir o meu determinado produto, ok? Tranquilo até aí? E nós temos os produtos complementares. O que seriam produtos complementares, professor? Produtos complementares, como o próprio nome diz, são produtos que se completam, tá? Que eles são utilizados ou são consumidos juntos, ok? Então, vejam vocês. Falei para vocês que na questão dos substitutos ou substituíveis, a relação preço, quantidade demandada, elas são diretamente ligadas. Então, eu aumento o preço de um produto, eu aumento a quantidade demandada do produto substituto que seu preço se manteve. Ok? No produtos complementares, nós vamos ter a situação inversa. Tá ok, pessoal? Por que nós vamos ter uma situação inversa? Imaginem vocês que são dois produtos que são consumidos juntos. O que acontece quando eu aumento o preço de um? Sua quantidade demandada diminui. Só que o outro produto que depende desse meu primeiro produto também vai ter a sua quantidade demandada diminuída. Vamos levar em consideração aqui o pão com manteiga. Tá ok? O preço do pão, ele sobe. Subindo o preço do pão, ele vai diminuir a quantidade demandada de pão. Como nós já vimos, fator preço, quantidade demandada, é inversamente proporcional no produto X. No nosso caso é o pão. Nesse caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma diminuição no consumo da manteiga. Por quê? Porque eu consumi a manteiga passando ela no pão. Eu diminuindo o meu consumo de manteiga, eu, consequentemente, diminuindo o meu consumo de pão, eu automaticamente diminuo o meu consumo de manteiga, porque a manteiga é o meu bem complementar.
Bom, pessoal, nós vimos aí então como são essas forças e o que pode fazer alterações ou modificações nas forças, na oferta e na demanda, beleza? Então, nós vamos analisar agora a elasticidade. Elasticidade, tá? É o fenômeno econômico, é o fenômeno dentro da economia que estuda a relação entre essas questões. Nós temos a elasticidade da oferta e a elasticidade da demanda. Analisando então a elasticidade da demanda, é a situação em que mede a variação da quantidade demandada em relação ao preço do produto, beleza? Então nós temos aí duas possibilidades, duas classificações, elástica e inelástica. Disse na economia que a alteração é elástica quando a alteração do preço do produto ela provoca uma alteração mais que proporcional na quantidade ofertada. Ou seja, pessoal, quando o preço se modifica, se altera, aumenta ou diminui, nós temos uma quantidade grande de aumento ou de diminuição na quantidade ofertada. Ok? E inelástica é aquela situação que quando nós temos uma variação do preço do produto, nós temos uma variação menos que proporcional na quantidade ofertada. Então nós temos aí que a oferta, a sua quantidade, ela muda pouco em relação à alteração do preço. Tranquilo? Para ocorrer essas situações de uma alteração elástica ou inelástica, pessoal, nós temos que levar em consideração dois principais fatores, tá ok? Quais são esses fatores? A disponibilidade ou não no mercado de fatores de produção e o tempo da produção. Então vamos lá. Se o preço sobe, o fornecedor ele tem um interesse grande de vender mais, tá? Mas aí ele vai estar dentro de dois problemas aí. O primeiro problema é se ele tem insumos suficientes para aumentar a sua produção de uma forma grande. Se ele conseguir aumentar a sua produção de uma forma grande, ele vai conseguir ter aí, então uma relação elástica. Se ele consegue contratar trabalhadores rapidamente, né, num curto prazo, tá ok? Se ele consegue capital a curto prazo para conseguir fazer um investimento e comprar uma tecnologia a curto prazo, se ele consegue insumos a curto prazo, numa quantidade alta ou numa quantidade baixa, ou se ele não consegue. Se ele consegue ter uma grande elevação da sua quantidade demandada, então vai ser uma situação elástica. Se ele não conseguir, se for pouca alteração, uma alteração quase não sensível, então nós vamos ter aí o quê? Nós vamos ter uma situação de que ele não vai conseguir produzir muito, então ele vai ter uma situação inelástica, tá ok, pessoal? E a outra situação é quanto ao tempo. O preço do produto sobe, ele consegue fazer a sua produção gerar uma quantidade a mais a curto prazo, quantidade grande ou pequena. Vamos lá, eu vendo roupas, sobre o preço da camiseta, eu consigo produzir mais camisetas a curto prazo? Quantas camisetas eu consigo produzir? Uma quantidade elevada? Consigo produzir uma quantidade elevada, tá ok? Dentro desse curto espaço de tempo, vai ser uma situação elástica. Veja então que os dois problemas eles estão interligados. Se eu consigo ter insumos, se eu consigo ter fatores de produção e se eles são a curto prazo, tá legal? Então esses são os principais fatores aí que influenciam a elasticidade da oferta em relação ao preço do produto. Ela mede aí a sensibilidade da oferta em relação ao preço.
tá ok? Nós vamos ter aí também a elasticidade da demanda, que ela mede aí a sensibilidade da quantidade demandada. Diferentemente da oferta, pessoal, nós vamos ter mais de uma situação aqui, tá? Nós vamos ter a elasticidade quanto ao preço, a elasticidade quanto à renda e a elasticidade cruzada. A elasticidade quanto ao preço do produto, ela também é, tá, uma relação de, como vimos ali, elástica ou inelástica. Os conceitos são os mesmos ou próximos, tá? Tendo uma variação do preço, eu tenho uma variação mais do que proporcional na quantidade demandada, eu tenho aí uma situação de elástica. Se a relação for uma variação do preço, uma variação menos que proporcional na quantidade, então nós vamos ter uma situação inelástica, tá? Aqui lembrando que o preço aumenta, a quantidade diminui, o preço diminui, a quantidade aumenta. Legal? Aí, nessa questão aí da demanda, nós temos que analisar alguns fatores, tá, pessoal? Que vai me gerar aí essa questão de elasticidade, elástica ou inelástica em relação ao preço da demanda. As situações que nós temos que observar aí é o seguinte: se esse produto ele é um hábito ou um vício, tá? Aumentando o preço do cigarro, por exemplo, eu vou continuar consumindo o cigarro, mas talvez eu vá diminuir a quantidade que eu compro, mas eu diminuir uma pequena quantidade, tá? Não vai ser uma quantidade tão impactante. Então, nós podemos falar aí o quê? De uma situação inelástica, beleza? Nós temos uma outra situação que quanto à importância ou o impacto direto que esse bem faz. Vamos supor aí que a gente compre um carro, tá? Se o valor desse carro subir, o valor que eu vou ter que pagar nele vai ser maior, ok? Aí, as parcelas desse carro, elas podem o quê? Se tornar maiores do que eu consigo pagar. Se esse impacto for muito grande, for muito importante na minha remuneração, nós temos aí o quê? Uma situação de elasticidade quanto a preço elástica, porque ele causou um grande impacto no orçamento. Se ele causar um pequeno impacto, vai ser uma situação inelástica. Uma outra situação que nós podemos levar como fator aí também é a essencialidade do bem. Tá? O preço da cerveja subiu, essa quantidade demandada vai diminuir. Mas para mim a cerveja não é essencial, ela não faz parte de um hábito nem de um vício, é só um hobby, por exemplo. Vejo que o preço dela subiu, eu vou diminuir o consumo. Em que sentido eu vou diminuir esse consumo? Se eu diminuir numa grande escala ou até parar de consumir, ele não é essencial, então nós vamos ter uma situação elástica. Agora, numa situação diferente, você pega uma pessoa diabética, por exemplo, que depende de um medicamento. Ela depende da insulina para sobreviver. Então, medicamento é algo essencial. Tendo o aumento do preço, a pessoa talvez não vá demandar para ter um estoque em casa, mas ela vai comprar pelo menos aquilo que ela precisa de uma forma direta para poder sobreviver. Então ela vai ter um impacto pequeno, legal? Então vai ser uma situação inelástica. Nós temos ainda que analisar aí a relação da renda, tá? A elasticidade quanto à renda, ela mede aí a variação, a sensibilidade da demanda quando nós falamos da renda do consumidor. Nós vamos ter uma situação positiva dessa variação ou uma situação negativa. Como nós vimos lá, o positivo ele é diretamente ligado à renda. Então a renda sobe, a demanda sobe.
Então, nós estaremos falando aí de bens normais. A negativa, por outro lado, ela é inversa. Quando nós temos um aumento ou uma diminuição da renda, nós vamos ter uma diminuição ou um aumento no consumo do bem. Então, nós vamos estar falando aí de bens inferiores. Tá? Beleza? E nós temos aí a elasticidade cruzada da demanda, pessoal. O que é a elasticidade cruzada da demanda? Ela mede a variação da demanda, da sensibilidade aí da demanda de um determinado produto em relação ao bem em questão, a um outro bem, seja substituto ou seja complementar. Beleza? Nós vamos ter aí também a situação positiva e negativa. Positiva é quando a variação de ambos cruzada se acompanham e negativa quando são inversos. Beleza, pessoal? Então, nós vimos aí essas duas forças e também como a elasticidade delas funciona. Como eu mencionei anteriormente, então nós temos aí algumas situações quando nós cruzamos essas duas forças num mesmo gráfico, tá? Numa mesma curva. Nós vamos ter um ponto onde essas curvas elas se encontram. No meu exemplo inicial de batata lá, a R$1, o produtor vendia 10. Aí eu não... Vamos colocar aqui, a R$1 ele vendia 10. E a R$1 o pessoal consumia 10. Então, nós temos aí um ponto de equilíbrio, beleza? A quantidade demandada é a mesma que a quantidade ofertada pelo preço, ok? Então, não vai sobrar. Agora, analisando esse mesmo exemplo, que subindo o preço aí para 1,20, vamos colocar aí que esse vendedor ele queira ofertar 15 unidades. Só que nesse preço de 1,20, ao invés do consumidor comprar as 10 que ele comprava antes, ele vai comprar 8. Então vejam que sobrou uma quantidade da oferta. Sobrou aí 7 unidades. 15 menos 8, 7. Essas unidades são chamadas de excesso de oferta. Nós temos uma quantidade ofertada maior do que a quantidade demandada. Qual o reflexo que isso pode provocar? A diminuição do preço até o preço voltar ao ponto de equilíbrio. De outra forma, tá? Nós temos aí essa mesma situação, que em vez de ser R$1, nós baixamos aí para 80 centavos. Aí, em vez de ser 10 quantidades ofertadas, nós vamos ter 8 quantidades ofertadas. Só que nós vamos ter uma quantidade de demanda maior, nós vamos ter uma demanda de 15. Então vamos ver aí que agora sobrou 7 na demanda. Ou seja, nem todos os compradores ficaram satisfeitos, porque nem todos os compradores tiveram acesso ao bem que queriam, a batata. Então, apenas alguns ficaram. Aí nós vamos ter a questão da excesso de demanda. Excesso de demanda provoca o quê? A elevação do preço até novamente nós chegarmos no equilíbrio. Bom, pessoal, aí além dessas situações que nós já vimos, nós temos que analisar aí também como que o governo ele pode gerar influência no mercado, no seu funcionamento. Então nós vamos ver aí como é que a oferta e a demanda funcionam quando o governo resolve também fazer parte dessa situação de mercado. Nós vamos analisar duas hipóteses, talvez não tenha mais. Essas são as duas hipóteses principais aí. A primeira é quando o poder público resolve fixar um custo, tá?
Como assim fixar um custo? Fixar um limite, seja um limite mínimo ou um limite máximo a ser observado. Um exemplo aí de limite mínimo, salário mínimo. É o valor mínimo que se pode pagar ao trabalhador por uma determinada jornada de trabalho. Beleza? De outro lado, também dentro da remuneração, nós podemos falar aí o que? Do limite máximo que a Constituição impõe, que é quando ela fala lá do servidor público, que o servidor público tem um teto, ele não pode receber mais do que um determinado parâmetro, seja ministro do Supremo, seja desembargador de Tribunal de Justiça, seja o prefeito. Então nós temos aí limites mínimos e máximos a serem analisados, beleza? Então, quando o governo ele resolve fixar um valor mínimo, um limite mínimo, nós temos duas situações de mercado a serem analisadas. Então, que legal? Vamos observar aí o limite mínimo de um produto. Tá? Vamos pegar aí a nossa querida Coca-Cola. Vamos analisar um mercado que, a princípio, Coca-Cola, o litro da Coca-Cola esteja sendo vendido a R$2. Beleza? Os vendedores de Coca-Cola falam que esse preço é um preço baixo e os vendedores falam que é um preço alto. Os vendedores falam que é um preço baixo e os compradores falam que é um preço alto. Tá? Aí o governante decide fixar o preço mínimo a R$1,50. Tá? O que vai acontecer? Como o preço fixado, utilizado pelo mercado, era R$2, ou seja, no valor acima do preço mínimo, esse preço mínimo ele não vai gerar impactos diretos, porque ele não vai ser algo obrigatório, ele não vai ter de ser observado de forma obrigatória. Diferente, por exemplo, se nós tivéssemos aí alguém que vendesse a Coca-Cola a R$1,30. Tá? O que ia acontecer? O rapaz que vendia a R$1,30 obrigatoriamente ia ter que vender a R$1,50. Da mesma forma aí que em vez de ser R$1,50, o mercado vendia a R$2, agora o preço mínimo do governo é R$2,20, todos os fornecedores obrigatoriamente teriam que observar o valor de R$2,20. De outro norte, nós temos aí o máximo, que é o que? Na mesma situação, se o governo fixa um preço máximo de R$3, os R$2 que estava fazendo o nosso preço máximo, o nosso preço médio do mercado, tá legal? O que vai acontecer? Não vai gerar efeitos práticos, porque não vai gerar uma obrigação imediata, não vai ser de observância obrigatória, porque o preço está abaixo desse teto. Diferente se alguém estivesse vendendo a R$3,20, por exemplo. Esse valor de R$3,20 teria que ser reajustado para 3. Ou, aí no nosso exemplo de R$2, o governo resolve baixar para R$1,80 o preço máximo. Todos deverão baixar para esse R$1,80. O que isso pode provocar? Pode provocar aumento na oferta, uma diminuição na demanda, ou diminuição de oferta, aumento de demanda, tá? Tornando aí uma situação de desequilíbrio no mercado. Perfeito? Ok. Uma outra situação que nós temos que observar é quando o governo resolve criar algum tributo, um imposto que impacta na economia, que impacta no mercado. Legal? Vamos pegar o exemplo aí da CID, Convenção de... da CID. Ela é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Tá? Ela está lá na Constituição, prevista, e um dos exemplos dessa CID é a CID no combustível, que é o valor que se paga lá quando se abastece o veículo. Tá? Essa CID, ela tem que ser paga por quem? Pelo fornecedor, pelo vendedor ou pelo consumidor? Então, se o governo resolver fixar que quem tem que pagar é o vendedor, e o vendedor vende aí o seu
litro de gasolina a R$3 e excede é um valor de 30 centavos, esse litro, no geral, no final, ele não vai ser mais R$3, mas vai ser R$2,70. Então, na verdade, o custo vai aumentar e o que vai acontecer aí? O fornecedor vai querer vender menos dentro desse preço. Então, para poder continuar ofertando na mesma quantidade, o que vai acontecer? Esse preço vai subir, impactando no consumidor, que vai pagar um pouco a mais para ter o mesmo bem. Então, talvez aí a quantidade demandada diminua. Beleza? De igual forma, pessoal, nós vamos ter a situação de quando quem tem que pagar esse tributo é o consumidor. Tá? O que nós vamos analisar aí? Que o custo para o consumidor vai subir. Então, da mesma forma, nós vamos ter o que? Uma redução da demanda naquele preço, que vai acabar impactando o quê? Para que continue tendo a mesma quantidade demandada, o fornecedor vai ter que diminuir o custo do litro de óleo, do litro de combustível, para se manter a demanda, podendo ter aí uma diminuição na oferta. Beleza, pessoal? É isso que eu queria estar passando para vocês nessa aula. Tá? O conteúdo vai ser disponibilizado aí. E eu quero que vocês observem lá o questionamento no fórum. Obrigado, até mais.